do Senhor Jesus? Eu falei assim para os meninos, eu dei minha voz ali no hino com a mocidade, pega a gente. Mas irmãos, que culto gostoso, né? A gente está vendo desde o começo sobre cura, sobre vários livramentos de Deus. Então, eu já saí com a minha parcela, e vocês? Porque Deus está dizendo que tem consolo, que tem libertação, que tem livramento. Então, irmãos, a gente tem que pedir o quê? Mais dele, que ele cresça, que a gente diminua, que ele apareça e que eu desapareça, que a fumaça da glória de Deus nos esconda lá e que a gente não saia desse lugar, tá bom? Eu vou louvar o Senhor, irmãos. E esse hino, eu me lembro muito do pastor Mardônio. O pastor Mardônio gostava que eu louvasse ele. E ele me pegava nos bastidores e falava assim: rapaz, você tem um negócio diferente quando você canta esse hino. Aí eu falava assim: pastor, não é a minha voz, é o que está dentro de mim. E essa é uma frase que me rege, irmãos. Quando a gente abre mão de muitas coisas, a gente começa a ver que ele cresce e a gente diminui. E que às vezes a gente não consegue enxergar o nosso entorno. Mas aí a gente percebe que a mão potente de Deus, como livrou Eliabe, nos livra todo santo dia, diariamente. Você está acordado? Foi a mão de Deus. Você está respirando? Foi a mão de Deus. A porta está aberta, adivinha? Foi a mão do poderoso, exaltado nas alturas, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Por isso, irmãos, que ele cresça e que eu diminua, que ele apareça, todas as coisas se constranjam diante do amor desse Deus maravilhoso. Amém? Que eu diminua.
amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Amém. Irmãos, eu vou entregar. O Senhor está mandando eu falar, então eu vou falar. Irmãos, tem um versículo que me constrangeu muito, porque eu descobri o quão falho eu sou diante de Deus. Em Mateus, versículo 21, lá no 18, diz assim, né, tem uma passagem que Jesus está passando no caminho, e aí ele vê uma figueira. E aí essa figueira, ela estava cheia de folhas, com os discípulos. E aí, ele foi na figueira pegar fruto, porque a figueira, ela geralmente dá folhas, ela fica cheia de folhas quando é época dela dar o fruto. E aí Jesus chegou lá na figueira, e a figueira não tinha fruto. E aí Jesus, ele pega e ele amaldiçoa a figueira. Ele manda palavras lá de sentença sobre ela, e a figueira, ela seca na hora. E a figueira, os discípulos ficam assustados olhando a figueira. E eu imagino essa cena, o quão absurda é você ver uma árvore secar e todas as folhas caírem. Porque Jesus disse que ela estava tendo uma aparência que na verdade estava dizendo que ela tinha fruto. E quando ele foi lá averiguar, ela não tinha fruto, ela só tinha folhas. E aí o Senhor disse para mim, eu falei com ele no começo do ano, que eu queria frutos do Espírito em mim. E ele falou, mas você está disposto a perder as folhas? Porque as folhas são a aparência que você mostra para mim. E eu te digo mais, porque lá no livro de João, no capítulo 15, ele diz: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador, e toda vara que em mim não dá fruto, a tira e a limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. E quando eu estava cantando esse hino, irmãos, o Senhor falou: diga para a minha igreja, eu não quero folhas, eu quero frutos. Para que eu cresça e você diminua, eu não quero aparência, eu quero frutos. E só nós sabemos os frutos que o Espírito Santo está produzindo em nós. Já foi liberado aqui, que Ele está produzindo o fruto da cura, da liberdade, do recomeço, da libertação. Mas você precisa abandonar as folhas. E eu agradeço a minha oportunidade. Às vezes a gente fica com vergonha, mesmo na nossa própria igreja, parece que a gente treme mais aqui do que fora. Mas eu sou muito grato a Deus. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Glória a Deus, Deus abençoe. AD Perus Jardim Rincão, desde 1969, abençoando a região.